Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 22, o divórcio. Mas antes da gente dar continuidade e antes da nossa prece, eu gostaria de pedir para que possamos nos concentrar nos evangelhos do lar, para que juntos a gente possa fazer uma corrente para o mundo, para tudo isso em que a gente está vivendo. Eu acredito muito que o evangelho no lar é um evangelho que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos traz estudo, que nos traz compreensão e que nos traz Jesus para dentro dos nossos lares, né? Em momentos tão difíceis. Então eu vou fazer aqui, vou falar um pouquinho sobre o que é o Evangelho no lar, para quem não conhece, ou para quem conhece, mas não sabe como fazer. Rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre. Eu vou ler aqui sobre o Evangelho no lar, inclusive é uma mensagem que eu encontrei, que eu vou compartilhar com vocês. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. A seara depende da sementeira. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Não bastará entronizar as relíquias materiais que se reportem ao Divino Mestre, entre os adornos da edificação de pedra e cal, onde as almas se reúnem sob os laços da consanguinidade ou da atração afetiva. É necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando-se-lhe o sentimento à beleza excelsa. O Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas no lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. O céu, naturalmente, não nos reclama a sublimação de um dia para o outro, nem exige de nós, de imediato, as atitudes espetaculares dos heróis. Mas, com o nosso Evangelho no lar, acredito que a gente vai construindo todo esse amor, tudo isso que a gente veio buscar aqui, tá? No final eu vou fazer as vibrações para nós, para todos, né, nesse momento, mas assim, existem várias formas de você fazer o Evangelho no lar. Geralmente nos evangelhos, né, no início dele, ou até mesmo no final, tem lá como se fazer o evangelho, mas se você é digital e se você pesquisar no YouTube, por exemplo, tem várias maneiras, várias pessoas falando sobre, inclusive existem várias casas espíritas fazendo o evangelho no lar todos os dias, em horários diferentes, e isso fica gravado. Então dá para que a gente possa pegar lá os 40 minutos do nosso dia e fazer o Evangelho no lar. Mas Andréia, o Evangelho não é uma vez na semana? Pessoal, na minha opinião nessa nova era, nesse novo
momento em que a gente vive, eu acredito que o Evangelho no Lar deverá ser, minha opinião, tá? Deverá ser diariamente. Então, existem várias maneiras de você fazer o Evangelho. Depois também eu vou deixar nos comentários alguns linkzinhos. A Casa do Caminho, por exemplo, do Divaldo, faz o Evangelho no Lar, mas tem outras, tem o Ricardo Melo, que também faz o Evangelho no Lar diariamente, mas tem várias outras casas espíritas que eu não vou me lembrar agora no momento. Mas assim, também me deixo à disposição para orientar aquelas famílias que queiram dar início ao Evangelho no Lar, tá? Aí pode me procurar nas minhas redes sociais, que eu posso particularmente ajudar. É um trabalho que me faz muito bem. Eu já fui trabalhadora desse departamento, né, em outras casas religiosas, e eu acredito que realmente é salutar, é curativo, e a gente precisa, com toda certeza, de trazer Jesus bem para próximo dos nossos lares e todos os dias, tá? Sim, momentos difíceis, né? A gente vive sim, mas eu acredito que é natural que a gente possa usar da oração para que a gente traga dias melhores. Bom, então vamos levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e pedir para que este momento de Evangelho no Lar possamos atingir corações aflitos, mentes confusas, sentimentos do medo, da insegurança, e que possamos levar estes momentos de Evangelho aos nossos lares, aos lares dos nossos amigos, familiares, funcionários, colegas de trabalho, clientes, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo todo. Lembrando-se que a nossa energia amorosa, as nossas vibrações de amor, de esperança, as nossas orações, elas são leves e elas tranquilamente chegam aos lares em desencontro, aos hospitais, aos doentes em seus lares. Porém, nós precisamos fazer com que essa oração, para este momento em que vivemos de pandemia, seja diária, para que acalme os nossos corações e que possamos servir e auxiliar todos aqueles que se achegarem a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal. Amém. Eu vou só ler aqui para vocês, no Livro dos Espíritos, o que a Carlinha falou na quarta-feira passada sobre eu vou fazer a continuação do que ela falou sobre o casamento no encontro passado, né? Então, assim, só para a gente terminar o que ela falou, para continuar o que eu trouxe para hoje, na questão 697 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas
os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, para que a gente possa dar continuidade ao capítulo aí, né, 22, falando sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado. De fato, é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes, que por sua própria autoridade e em nome da religião impuseram o divórcio. Em várias circunstâncias, dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não dava motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos, querendo abolir uns costume bárbaro. Precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, substituída por uma outra lei civil, por sua vez, com todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Pois muitas das vezes as pessoas nos perguntam se na igreja, na casa espírita, é aceito o segundo casamento, se aceitam as pessoas que são divorciadas, se elas são bem recebidas. E claro que sim, porque na verdade o divórcio, como dito aqui, é uma lei humana. E claro que quando se há o divórcio, então não havia reciprocidade, né, daquele casal. Então é por isso que até mesmo Jesus dizia com relação ao repúdio, né,
E claro que lá atrás o divórcio começou por causa do próprio adultério, né? Então, claro que se havia algum dos pares que adulterava, né, essa relação, havia-se a permissão, né, dessa separação, né? E na verdade eu vejo que sim, o adultério, não que ele seja permitido ou permissivo, tá? Aqui não diz que ele é permissivo, aqui diz que ele não deveria nem existir, porque se não houve o amor para essa união, né, não deveria haver o adultério. Então, essa reciprocidade. E ele diz aqui também que, infelizmente, né, muitas das vezes os casamentos são vistos unicamente aos interesses materiais, né? O que é que eu vou ganhar com essa relação? Claro que, então, se eu estou pensando com relação ao que é o que eu vou ganhar com a relação, em um relacionamento entre pares, que a gente sabe que mesmo com amor, é difícil a gente conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que têm hábitos diferentes dos nossos, que foram educados e criados em escolas diferentes, por pais diferentes, com regras e normas diferentes. Então, só mesmo o amor para que esse casamento flua, né? E caminhe. E sim, eu digo que às vezes muitas pessoas, né, muitos casais também perpetuam um casamento pelas leis morais da época em que eles se casaram, que o divórcio, a separação é algo feio, né? Mas isso precisa ser entendido que é o que eles acreditavam no seu tempo. Aqui ele também fala em questão da gente compreender, né, o que é vivido hoje de acordo com cada tempo, com cada educação, com cada religião, né? Porque na verdade, de alguma forma, existe algumas religiões que às vezes orienta para que o casal se permaneça unido de acordo com as leis lá da religiosidade deles. Mas aí a gente precisa, inclusive, aceitar essa condição, né? Não julgar, não fazer relações com essas situações encontradas aí em pessoas que se divorciam por motivos às vezes banais, ou por aqueles que não se divorciam, inclusive pelos seus bens materiais, para que não haja a separação desses bens, ou seja, né? Então, assim, é uma questão de, eu falo que pode ser até um acordo, algo que eu, Andréa, repudio esse tipo de situação, mas eu sou uma pessoa normal, que vive, né, numa sociedade, aí eu tenho 50 anos, então eu compreendo que eu sou divorciada, né? Então eu compreendo que eu não vou ser penalizada por Deus ou por qualquer outra situação pelo meu divórcio. Então, porque a responsabilidade é minha, né? De acordo com as circunstâncias do meu casamento não ter dado certo. Não se revoltar, enfim, e também não acreditar que eu não sou bem vista ou não sou benquista nos lugares ou até mesmo nas igrejas, enfim. Então, assim, isso está mudando muito, eu acredito, né? Então, muitas pessoas têm essa crença limitante de que o divórcio é algo feio, é algo que não é da Bíblia, não está na palavra, né? E assim, a gente precisa entender que não é bem assim, não é dessa forma que a gente entende, até mesmo pelo Evangelho. Então, se você tem alguma dúvida,
procure pelo capítulo 22 e vá fazer a sua leitura, a sua interpretação. Então, porque o divórcio, né, ele é uma lei humana, não é uma lei divina. Então, eu espero ter ter entregue, né, o capítulo que é tão nesse momento em que a gente vive, a gente por nossos contatos, tantas pessoas, né, se separando, se divorciando nesse momento de pandemia. Então, assim, sem culpa, sem essa sensação de que não deu certo. Eu penso que se você conviveu por 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos em um casamento, aquele momento deu certo, né? Então entende que aquele momento ele deu certo, e naquele momento houve sim essa afinidade do casal, né? E quantas coisas foram construídas neste momento de coisas boas. Então vamos levar aquilo que é bom, né? E vamos deixar aí o egoísmo, vamos deixar aí as nossas inseguranças, o respeito pelo parceiro, principalmente quem tem filhos. Eu vejo que a gente sim deixa de ser esposa, marido, mas a gente não deixa de ser pai e nem deixa de ser mãe, né? Independente de se a gente tem outra relação. Então eu acredito que essa, né, falta do amor, né, fez com que as pessoas se divorciassem. Não acredito que tenha outros motivos. Então esse é o recadinho que eu tenho para hoje, falando aí sobre o divórcio. E aí eu quero encerrar com vocês, que todos possam estar aí neste momento, para que a gente possa fazer uma vibração amorosa neste momento em que a gente está vivendo aí. E eu vou fazer uma oração para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje, tentando trazer um pouco mais de paz e luz aos nossos corações. Neste momento, com os nossos corações pacificados, fortalecidos, harmonizados com Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Então, juntos, elevamos nosso pensamento, mentalizando Jesus com as mãos abertas em nossa direção, em direção ao nosso planeta, para que chegue toda essa paz, toda essa iluminação, que essa imensa luz ilumine mentes e corações, para que a paz seja estabelecida entre todos os povos, todos os lugares do nosso planeta. Que essa luz se faça presente no nosso país, sobre os nossos governantes, o nosso povo e todos que possam receber essas ondas de paz, amor e esperança. Que essa luz se faça mais forte e penetre todos os nossos lares, iluminando e protegendo nossos entes queridos, higienizando todo o ambiente, deixando neles somente as vibrações de amor. Vamos vibrando também por todos os necessitados, doentes, sofredores, encarnados e desencarnados, que todos possam receber a paz desta oração à luz do amor de Jesus. Vibramos pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos e por todos aqueles, Jesus, que ainda não te conhecem. Vibramos pela nossa casa espírita, que nos acolhe amorosamente,
por todos os trabalhadores e assistidos, por todos os coordenadores e dirigentes. Que Deus os abençoe em seus propósitos no bem. Rogamos agora, Senhor, por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do Teu amparo, da Tua misericórdia divina. Permita, Senhor, que neste momento todas as pessoas que trabalham na saúde possam receber esses fluidos de amor para recarregarem as suas energias, que nelas sejam depositadas os medicamentos necessários para o nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. Que essa imensa luz que vem do plano espiritual, que também precisa muito do nosso fluido pesado para os trabalhos deles, que incansavelmente médicos, enfermeiros do espaço colaboram tanto neste momento em que estamos vivendo. E assim, agradecidos e pacificados, vamos encerrando nossas reflexões de hoje. Que possamos manter a paz em nossos corações, tendo sempre em nossas ações sentimento de bondade e de compreensão. Permaneça conosco, Mestre Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter dias melhores e que o Evangelho no teu lar possa se juntar com o Evangelho de todos os lares e que essa grande luz se permaneça diariamente sobre nós. Gratidão.